E que responsabilidade poder abrir a palavra para esse público tão seleto que nos acompanha aqui na nave da igreja e você que nos acompanha de casa. Obrigado pelo carinho. Eu espero que por meio dessas músicas o seu coração esteja aberto para receber a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 3, versos 23 e 28. 23 a 28. Deuteronômio 3, 23 a 28. E deixa a Bíblia aberta aí, porque daqui a pouco a gente vai ler. Orar nunca é demais, então feche seus olhos comigo. Pai, a tua palavra vai ser aberta agora. Ela já foi aberta através de vozes que cantam, que louvam o teu nome. Fizemos, ó Deus, o pedido para que o teu Santo Espírito encha esse lugar. Então, Pai, fala ao nosso coração e que nós possamos sair deste lugar, físico e virtual, mais próximo do que quando entramos, em nome de Jesus. Amém. Deixa sua Bíblia aberta aí, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem nunca sonhou em ter o brinquedo dos seus sonhos? Sabe, aquele brinquedo especial, praticamente inalcançável para a sua condição social e financeira. Ah, eu já sonhei. Quando eu tinha mais ou menos 8 anos, eu sonhava em ter um mini buggy. Os mais velhos vão lembrar do mini buggy. Aquilo era a sensação do momento nos meus 8 anos. Não faz muito tempo atrás. Eu olhava para aquelas propagandas no SBT, em que os meninos andavam com seus mini-bugs no Parque Barigui, meninos da mesma idade que eu, andavam no seu mini-bug no Parque Barigui, ou no seu condomínio de luxo. Só que o problema é que onde eu morava não tinha parques como Barigui e nem condomínios de luxo. Na periferia da Zona Sul de São Paulo, as ruas eram meio perigosas, não somente pelos ladrões, mas também pelos carros que passavam em alta velocidade. Muitas colinas, sobe e desce, muito morro para subir. Não era como nesses condomínios de luxo. Mas, quando é que a gente como criança vai pensar nisso? O fato é que eu pedi um mini-bug para minha mãe. Mãe, me dá um mini-bug? A minha mãe, por razões óbvias, disse não, de jeito nenhum. Eu costumava assistir todos os domingos aquele programa, um programa famoso no SBT chamado As Portas da Esperança. Quem aqui conhece As Portas da Esperança? Ah, já denuncia a sua idade. E a minha mãe falou assim: Denis, por que você não manda uma carta para o programa Portas da Esperança? Vai que o Silvio responde a sua carta. Estou até agora esperando a resposta. Eu tentei mais uma vez pedir esse mini-bug para Deus. Eu acho que eu não corei com tanta fé na minha vida até aquele momento. Shopping Ibirapuera, lá em São Paulo, ia sortear 10 mini-bugs no Dia das Crianças. E eu tinha certeza, pela fé, que um mini-bug ia ser meu. Eu tinha certeza. Eu orei com aquela fé, sabe aquela fé? A certeza das coisas que não se veem e a prova daquilo que se espera. Eu troquei um pouco o texto bíblico, mas é mais ou menos isso. E mais uma vez, Deus me decepcionou dizendo não. Por alguma razão, não sei qual que é, Deus não queria que eu tivesse aquele mini-bug. Você já levou um não bem enérgico de Deus? Aquele não bem, não. Já se perguntou por que parece que algumas vezes Ele não se importa com as suas orações mais legítimas? Uma coisa é levar um não quando se quer um mini-bug. Outra coisa é levar um não de Deus quando se ora pela cura de um câncer, ou pela libertação dos seus filhos nas drogas, ou por um emprego que vai salvar as suas finanças, por alguém para dividir os sonhos. É duro receber um não quando você pede que Deus te livre da ansiedade, da dor, da depressão.
Por que parece que Deus não se importa com muitas das nossas orações mais sinceras? Deuteronômio 3, a partir do verso 23. Moisés, falando para o povo, disse: também eu nesse tempo implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a grandeza da tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que o Senhor realiza? Peço-te, me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa, e o Líbano. Porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês, e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais sobre isso. Suba ao alto do monte Pisga e levante seus olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. E contemple com seus próprios olhos, porque você não vai passar esse Jordão. Dê ordens a Josué e anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente desse povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Duro, né? Esse é um dos textos da Bíblia onde Deus diz não da forma mais enérgica, mais enfática. Por 40 anos Moisés guiou o povo de Israel no deserto. Eles se livraram da escravidão, mas parece que eles não se livraram da mentalidade de escravos. E constantemente reclamavam e vacilavam na fé. E Moisés, como é dito lá em Números 12, 13, era o homem mais calmo, mais manso do que todos os homens da terra. Mas teve um momento em que até Moisés perdeu a estribeira e se revoltou. Você não precisa abrir a Bíblia lá, mas em Números 20, versos 7 a 12, é dito que Moisés, diante da comoção do povo, Deus falou para Moisés assim: Moisés, fala para a pedra e vai sair água. Simplesmente fala. Deus mandou Moisés ficar calmo. Então Moisés apareceu e disse assim para o povo: escutem aqui, ô seu bando de rebeldes. Por acaso eu vou ter que fazer a água sair dessa pedra? E bateu, pá, pá, com raiva, 2 vezes na pedra. Ellen White disse que as águas jorraram com abundância, satisfazendo a sede daquele exército. Mas uma grande falta foi cometida. Moisés falou com sentimento de irritação, em vez de santa indignação, pelo fato de o povo de Israel ter desonrado a Deus. Está lá na página 417 do livro Patriarcas e Profetas. Moisés estava certo no argumento, mas perdeu a razão quando falou da forma errada. E agindo dessa forma, Moisés desonrou a Deus, que era o verdadeiro líder daquele povo. Ellen White fala que o grande governador das nações declarou que Moisés não deveria conduzir o povo de Israel à boa terra, e os rogos fervorosos do servo de Deus não puderam mudar a sentença de Deus. Aquele não dilacerou o coração de Moisés. Aquele velho líder não podia mais alcançar a promessa que ele sonhou por mais de 40 anos. Afinal, por que Deus foi tão severo? Existem pelo menos 4 razões pelas quais Deus diz não. E eu vou mostrar essas razões para vocês. E você vai se surpreender, porque essas razões são exatamente a expressão da graça e do amor de um Deus que ama você a ponto de dar a sua própria vida. Presta atenção. A primeira razão que Deus diz não é porque muitas vezes os seus filhos colocam a sua própria vontade acima da vontade dele. Essa é a primeira razão pela qual Deus diz não. E de certa forma, por mais que Moisés reconhecesse quem era Deus na vida dele, Moisés estava querendo colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. E agora achava que, depois de 40 anos guiando o povo no deserto, abrindo mão às vezes da sua própria vontade, ele achou que merecia aquele sim de Deus. Mas se Deus voltasse na sua palavra, ele estaria sendo injusto com Moisés. Vou dizer uma coisa para vocês: Deus é soberano, e a sua vontade deve ser obedecida.
Simples assim. A vontade de Deus sempre é a melhor para nós. Deuteronômio 32:4 diz que os caminhos do Senhor são justos. Salmo 19:7 diz que o mandamento, a lei do Senhor é perfeita. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele é onisciente e a sua vontade sempre vai ser boa. Agora imagine só se Deus dissesse sim para todas as suas orações. Imagine só se você estivesse com ira e orasse a Deus para que Ele matasse a pessoa que te ofendeu. E Deus dissesse sim. Imagine que sem você estudar muito, você ora para Deus para passar no vestibular de medicina. E Ele diz sim. Imagine se você pedisse R$1 milhão para poder construir a casa dos seus sonhos. E Deus dissesse sim. Você já percebeu que o sim de Deus representa não para muita gente? Um sim de Deus na sua ira representa a morte de uma pessoa, de um filho dele. Um sim no vestibular representa não para dezenas de outros candidatos. E de quem é que Deus teria que tirar R$1 milhão para dar para você construir a sua casa? Já parou para pensar? Muitas vezes quando a gente pede a Deus, a gente esquece de calcular os prós e os contras da oração que a gente faz. E aí a gente corre o risco de tornar Deus como seu onipotente mordomo, que responde todas as suas orações. Isso é muito perigoso. Entenda, amigo, Deus quer que você ore. Deus quer que você peça. Pedir, é isso, pedir e dar-se-vos-á. E peça com fé. Só que fé não é a certeza que Deus vai atender a sua oração do jeito que você quer. Não. Fé é o exercício diário de aprender a confiar em Deus, mesmo quando Ele diz não, porque a vontade dEle é soberana e é melhor que a sua. Por isso, presta atenção. Deus não vai dar bênçãos a você. Deus não vai dar as bênçãos que você não está preparado para receber. Vou repetir. Deus não vai te dar bênçãos que você não está preparado para receber. Segunda razão pela qual Deus diz não, é quando a gente menospreza a malignidade do nosso pecado. Isso é muito sério. Ellen White, no Patriarcas e Profetas, página 420, diz que a transgressão de Moisés foi conhecida por todo o povo, e se tivesse sido passada por alto, daria a impressão de que a incredulidade e a impaciência, sob grande pressão, poderiam ser desculpadas. E ela continua dizendo: aqueles que ocupam posição de responsabilidade não devem perder a calma diante dos seus liderados. Isso é um tapa na cara de muita gente, inclusive na minha. Quando, porém, foi declarado que Moisés e Arão não deveriam entrar em Canaã por causa daquele único pecado, o povo entendeu que Deus não faz acepção de pessoas e certamente vai punir o transgressor. Moisés era o líder. E se Deus houvesse passado por alto o pecado dele, Israel certamente ia reivindicar que as consequências dos pecados deles também fossem retiradas. Eles não iam levar a sério o reino de Deus e a sua justiça. E essa seria a causa da destruição de Israel, como de fato foi. Davi também foi perdoado por Deus, lembra? Ele foi perdoado por Deus, mas Deus não o livrou das consequências dos seus pecados. Davi enfrentou crises familiares, teve a sua moral rebaixada no reino e perdeu 4 filhos por causa do pecado que ele fez com Batseba, desrespeitando o não de Deus. Eu sou pai agora. Pai há quase 8 anos. E eu entendo o dilema de Deus todos os dias quando eu preciso dizer não para os meus filhos, quando eles fazem alguma coisa errada. É duro pôr de castigo, é duro bater, dar palmadinha no bumbum. É duro, dói mais na gente do que neles. Mas eles precisam aprender a diferença entre o certo e o errado. É por isso que muitas vezes Deus diz não para você, para mim, para que a gente entenda que o pecado é mau e o mal não presta. Por isso, preste atenção. Quando você se apega ao seu pecado,
Deus não vai dar bênçãos que você não está qualificado para receber. Vou repetir. Deus não vai dar bênçãos pelas quais você não está qualificado para receber. Terceira razão pela qual Deus diz não. Deus diz não para livrar você de algo muito pior. Imagine Moisés, no auge dos seus 120 anos, tendo ainda que enfrentar guerras contra os povos cananitas, que eram poderosos, tendo que lutar, enfrentando os perigos da guerra, já no auge dos seus 120 anos. Será que ele ia aproveitar a terra prometida de fato? Será que ele ia morrer tentando? Às vezes Deus diz não, porque Ele está querendo proteger a gente de algo muito pior. A Maitê e o Noah amam balões de gás. Eles gostam. Imagina só, que eu estou andando com o Noah e a Maitê na rua, atrasados para uma consulta médica. Numa das ruas aqui do centro de Curitiba. Estou lá, estacionamos o carro longe e vou lá correndo junto com a Maitê e o Noah para levar nessa consulta. Estamos atrasados. De repente, do outro lado da rua, a Maitê vê aquele carrinho de balão, vendedor com balões de gás, balão de hélio, aquele balão lindo, flutuando sobre o ar, balões coloridos, brilhantes, pendurados de baixo para cima em barbantes coloridos. E a Maitê fala: papai, eu quero um balão. Que legal, filho, que bom, mas a gente tem que ir para o médico. Não, papai, eu quero um balão. Imagina só se eu desse R$5 para a Maitê na mão da Maitê e fala: vai lá, filho, então, atravessa a rua e compra um balão para você. Eu seria um pai responsável se eu fizesse isso? Sim ou não? Não. Porque na melhor das hipóteses, se ela fosse comprar o balão, a gente se ia atrasar ainda mais para a consulta. E na pior das hipóteses, o que poderia acontecer com ela? Entendeu? É por isso que às vezes eu digo não. E se ela insiste para comprar o balão, eu falo: filha, a gente não vai comprar o balão agora, a gente está atrasado. E se você atravessar sozinha a rua, você vai ser atropelada. Então, não. Ela não vai compreender isso. Ela não vai entender. Mas eu seria muito irresponsável e injusto em deixar a minha filha comprar um balão sozinho, ou até me atrasar para a consulta, só para satisfazer um desejo efêmero da minha filha. Amigo, presta atenção. Presta atenção. Seja um namoro, seja uma roda de amigos, seja um emprego, ou até mesmo um show de uma banda famosa. Mesmo que você não entenda, Deus diz não para você, para proteger você de alguma coisa que você vai se arrepender para o resto da sua vida. Pode não parecer ruim agora, mas se Deus diz não, por favor, obedeça. Tem gente que eu conheço que está colhendo os frutos de não aceitar o não de Deus durante muito tempo, e eu mesmo colho alguns frutos da minha vida por não aceitar os nãos de Deus. Quando Deus diz não, aceite. Deus ama você e pensa no seu bem, e muitas vezes Deus diz não porque Ele quer te proteger. Mas a quarta razão pela qual Deus diz não, é a razão que eu mais gosto. Muitas vezes Deus diz não para você, porque Ele tem planos melhores para a sua vida do que os seus. Além disso, além do não, depois do não, Deus tem um grande plano. Abra sua Bíblia em Mateus 17, versos 1 a 3. Mateus 17, 1 a 3. Essa história aqui é fantástica. É fantástica. Quem achou diz amém. Mateus 17, 1 a 3 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado na frente deles. Ou seja, Ellen White fala que a sua divindade irrompeu
através da sua humanidade. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Uau, que cena fantástica. Que cena fantástica. E eis que lhes apareceram quem? Quem, igreja? Moisés e Elias, falando com Jesus. Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de conhecer uma pessoa que morreu 1500 anos antes. E ressuscitou em corpo para ser transformado e ser o nosso representante lá no céu. Moisés é o representante daqueles que morreram esperando a volta de Jesus e vão ressuscitar no último dia. Quando Deus diz não, é porque Ele tem planos muito melhores do que o seu. Imagina, se Moisés entrasse em Canaã, tivesse conseguido vencer toda a guerra, provavelmente ele ficaria feliz com uma fazenda lá perto de Jericó, e depois morreria, tranquilo, feliz, e seria sepultado na sua fazenda. Fim de história. Mas Moisés morreu sozinho, no alto do Pisga, para dias depois ser ressuscitado pelo próprio Jesus, com uma comitiva de anjos, e viver para sempre na presença dele. Em Jeremias 29:11, Deus mesmo diz: eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Eu sei, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eles são mais altos, eles são melhores, para dar a você muito mais do que aquilo que você pensa ou pede. Que Deus maravilhoso, que Deus enorme. Ele sempre tem planos melhores do que o nosso. Ele diz não para alguns dos nossos pedidos que consideramos legítimos e até nos fariam bem. Porque muitas vezes a resposta que Ele vai dar vai ser melhor lá na frente. Você crê nesse Deus de amor? Sullivan, vem aqui fazer um fundinho musical para a gente, por favor. Logo, logo a gente vai louvar, cantando mais uma música do Projeto Adoradores. Mas eu quero só ler aqui, citar aqui alguns versos do Salmo 37. No verso 3 diz: confie no Senhor e faça o bem. Não confie em si, mas em Deus, o Deus que sabe todas as coisas. Obedeça e faça o que Ele mandar, faça o bem. Verso 4 diz: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, muito além das expectativas. Então quando Deus disser não, louve a Deus. Diga: Senhor, Tu és digno, eu aceito o Teu não. Porque Ele está com você nos pastos verdejantes e no vale da sombra da morte. Verso 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Por mais ilógico que pareça, os planos de Deus são melhores para você. E o verso 7 diz: descanse no Senhor e espere nele, porque na hora certa Ele vai responder a sua oração. E enquanto Ele não responde, Ele vai guiar você, Ele vai cuidar de você. Assim como um filho, como um pai anda com seu filho no caminho que ele deve andar, Deus vai andar com você e Ele não vai te abandonar. Mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que você se sinta desamparado, entenda, Deus ama você. E quando você olhar para trás, você vai ver: nossa, é exatamente esse o caminho que eu deveria ter trilhado. Hoje eu entendo. Duas histórias curtas aqui para você. Um dia eu estava lá na gravadora Novo Tempo, idealizando junto com o Sullivan
junto com a equipe lá, como ia ser o Adoradores. A gente ficou imaginando, né, Sullivan, os cenários, o que a gente ia fazer, né? Toda a história que está sendo gravada, toda a história que está sendo para poder costurar o projeto. E eu me emocionava. Cara, eu tinha que dizer, por várias vezes eu chorei pelo privilégio que Deus estava me dando. E eu disse: Senhor, muito obrigado pelo Senhor me deixar fazer parte dessa produção de um projeto que é tão relevante para a tua igreja e para outras comunidades de nossos irmãos que adoram a Deus. Muito obrigado, porque eu vou participar disso. E aí Deus disse: não vai não, filho. Eu tenho um plano diferente para você. E agora estou aqui recebendo esse grupo maravilhoso com quem eu tive o privilégio de trabalhar durante tanto tempo, e pregando para vocês, e sendo pastor dessa galera linda da igreja, pastoreando, ensinando o caminho em que se deve andar. Que privilégio. Segunda história. Vocês sabem que há mais de um mês atrás eu pedi para vocês: orem pela casa. Eu fiquei procurando essa casa por mais de um mês, junto com a Priscila. O cansaço bateu ontem, como um tapa na cara, assim. E durante esse período, Deus diz não para algumas casas. Algumas a gente estava até fechando o contrato, mas não deu certo. Deus disse não. Ansiedade, preocupação, a escola das crianças, onde é que eu vou colocar minha família para morar? Quero cuidar da igreja, não estava conseguindo me envolver aqui na programação da igreja, porque você pode perguntar para mim alguma coisa da igreja, tem muita coisa que eu não sei, mas pergunta sobre alguma casa em Curitiba, eu vou dizer para você: essa é boa, pode alugar. Então, Deus disse não várias vezes. E quinta-feira a gente entrou na nossa casa. Um lugar para a gente chamar de lar. Você entende? Com essas duas histórias simples eu quero dizer uma coisa para você. Irmão, irmã, tenha fé. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. E quando você estiver desapontado com Deus, lembre-se daquele momento em que Jesus rogou para o Pai do céu: Pai, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Lembra do que Deus disse para Jesus? Não. Com lágrimas nos olhos, Deus disse: filho, eu não posso passar de você esse cálice, você vai ter que morrer para que a gente possa salvar os nossos filhos. E Jesus voluntariamente morreu e ressuscitou para que você possa viver hoje aqui a fé em Jesus, para que você possa viver hoje a esperança do céu. Ele morreu e ressuscitou para que você possa ressuscitar um dia, se você morrer, e viver para toda a eternidade ao lado de Jesus, cantando: digno é o Cordeiro que foi morto para me salvar. Jesus morreu para te salvar. E eu quero um dia ter a resposta para todos os nãos que Ele me deu. Mas enquanto isso eu descanso na graça e na promessa de Deus. Eu quero que você descanse na graça e na promessa de Jesus. Porque um dia, depois de todos os nãos desse mundo de pecado, nós vamos para o céu clamar: digno